Fala galera, hoje a gente começa aí com a nossa primeira aula da série de aulas sobre espelhos planos, certo? Vamos começar aí com a ideia de reflexão e formação de imagem. Essa aqui é a aula de introdução, só conceitos básicos, tenta acompanhar aí, vamos lá. Hoje a gente vai estar falando dos espelhos planos, mas antes de definir o que seria é, o que a gente vai trabalhar com eles, a gente tem que pensar no seguinte: o que é um espelho, certo? Isso aqui é algo que você já deve estar habituado. Você fala, um espelho eu tenho lá em casa. Mas a definição para a física vai ser simplesmente isso aqui, ó. Um espelho é uma superfície muito lisa e que permita um alto índice de reflexão da luz que incide sobre ele. Então o que acontece? Um espelho é qualquer superfície lisa que reflita a maior parte da luz que chega sobre ela. Porque esse índice de reflexão tá ali, ó, ele vai relacionar a quantidade de luz que chega no espelho e a quantidade de luz que é refletida. Vocês já devem ter observado que alguns vidros você consegue se enxergar nele, mas não de forma tão nítida. Você vê como se fosse uma imagem esfumaçada sua. O que que acontece? Por que que acontece isso? A quantidade de luz que chega nesse espelho é alta, certo? É a luz que você reflete para ele, porém, parte dessa luz passa e somente parte é refletida. O índice de reflexão do vidro, desse vidro que está te refletindo aí, não é tão alto, então não é um espelho de boa qualidade. Continua sendo um espelho, mesmo sendo um vidro transparente, porém não é de boa qualidade porque o índice de reflexão é baixo. Então, quanto mais luz o espelho refletir, melhor ele é. Mas a gente está falando em refletir desde o primeiro dia de aula. Vamos pensar aqui no que seria reflexão. A gente vai dizer o seguinte, ó. A reflexão, ela acontece quando os raios de luz mudam o seu sentido de propagação, mas não mudam de meio. Como assim, ó? Vamos só tirar essas coisas aqui rapidinho. Qual é a ideia? A gente vai trabalhar agora com reflexão. Eu vou ter aqui um espelho, certo? Lembrando que essa aqui é a representação que eu faço. Vocês viram que eu coloquei três risquinhos aqui embaixo. Esse lado seria o lado fosco do espelho, o lado que ele não reflete, certo? E aqui seria o lado onde tem a reflexão. Se você pegar aí, por exemplo, o espelho que fica no seu banheiro, esse lado aqui seria o lado que a gente vê prateado, o lado onde a gente vê o nosso reflexo, tudo bem? É... Enfim, o que aconteceria na reflexão? Você teria um raio incidente, que é o meu RI aqui, ó, que é o raio de luz que chegou até o espelho. E esse raio de luz seria refletido. Ele bate no espelho, muda o sentido de propagação, que essa é a principal característica da reflexão, e mas ele não vai mudar de meio. Como assim? Se eu disser que esse raio de luz aqui sai de uma determinada fonte e veio até o espelho, vamos dizer que ele tenha vindo através do ar. Depois de bater no espelho e ser refletido, ele continua no ar, então não tem a mudança de meio. Quando não há mudança de meio, mas há mudança na trajetória do raio de luz, a gente diz que a gente tem uma reflexão, tudo bem? Então o que acontece? Esse simples fato aqui, ó, tá vendo que mudou o sentido do raiozinho de luz? Isso aqui vai caracterizar a minha reflexão. Lembrando que é porque não muda de meio. Quando ocorre a mudança de meio, a gente vai ver que acontece o fenômeno da refração, mas isso mais à frente, tudo bem? Por hoje só reflexão mesmo. Enfim, mas a reflexão, eu tenho dois tipos dela. O primeiro que a gente vai olhar é a reflexão chamada de regular. Reflexão regular vai ser a reflexão onde o raio de luz muda de sentido de forma uniforme, ou seja, os raios ali que vão chegar com determinada configuração vão sair com a mesma configuração, mas num sentido diferente. Isso vai acontecer somente em superfícies lisas. Qual é a ideia? Eu vou ter ali o meu espelho de novo, tudo bem? E a gente vai ter aqueles raios de luzes incidente aqui, ó, tá vendo? Um feixe de luz de raios paralelos. Todos eles são paralelos entre si. Lembrando que um feixe de raios paralelos é um feixe cilíndrico, certo? Então, só para você lembrar desse conceito, raios paralelos, está aqui o meu feixe cilíndrico chegando no espelho. E você vai ter uma reflexão desse tipo. Então, o que acontece? Ó? Você pode ver que todos eles mudaram o sentido, mas todos eles mudaram o sentido de uma mesma forma. Eles chegaram paralelos e continuaram sendo paralelos. Isso aqui é a minha reflexão regular. Sempre que os raios de luz incidentes chegarem de uma forma, mudarem o sentido, mas saírem dali com a mesma forma, apenas com o sentido alterado, a gente vai chamar de reflexão regular, tudo bem? O outro tipo é a reflexão difusa. Reflexão difusa, ela vai acontecer quando os raios de luz não mudam de sentido de uma forma ordenada. A gente diz ali que eles estão cada um por si. Como assim, ó? Isso aqui vai acontecer em superfícies ásperas, certo? Reflexão regular, superfícies lisas. Reflexão difusa, superfícies ásperas. Ó, tá ali o nosso espelho de novo.
Só que agora ele vai ter uma pequena característica. Como eu te disse que seriam superfícies ásperas, o que, que vai ter que acontecer aqui, ó? Esse espelho ele não vai ser perfeitinho. O que, que vai acontecer? Ele vai ter uma certa aspereza, ele vai ficar desse tipo aqui, ó, certo? Então seria uma superfície áspera, que é onde acontece a minha reflexão difusa. Você teria ali aquele raio incidente, mais uma vez, chegando na tua superfície, porém, agora ele chegou paralelo ainda, mas ele não vai sair paralelo, por quê? Porque como a gente viu aqui, ó, cada raio de luz está cada um por si, então vai cada um para um lado, sai desse jeito ali, ó. Eles chegam paralelos e são refletidos de uma forma desordenada. É isso que caracteriza a reflexão difusa. Um exemplo disso é qualquer parede, por exemplo. Você tem uma parede branca aí perto de você. Ela está refletindo todas as luzes da cores do visível, todas as cores da luz visível, por isso que você enxerga ela é branca. Porém, ela reflete de forma difusa, certo? Por isso que você não consegue se enxergar na parede. Ela não vai refletir a luz de uma forma regular, de uma forma nítida, beleza? Estudar reflexão difusa seria muito difícil. Primeiro porque a gente teria que separar cada raio de luz e analisar a trajetória um a um. E isso a gente não vai fazer, certo? O nosso trabalho vai ser com reflexões regulares. E eu coloquei aqui, ó, a gente vai ter as características de uma reflexão regular. Em primeiro lugar, vamos colocar ali o nosso espelho. Ó, voltou a ser lisinho porque agora a gente vai estar trabalhando com reflexão regular. E, enfim, eu tenho só um raio de luz incidente agora. Vamos trabalhar assim. Esse raio de luz incidente bate no espelho e é refletido. Então tá ali o meu raio refletido. A primeira característica que eu vou enunciar é a seguinte, ó. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Como assim o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão? Primeiro de tudo, a gente tem que saber em relação a que eu vou fazer esse ângulo. A gente vai dizer que esse ângulo de incidência é em relação ao eixo normal do espelho. O que seria um eixo normal? Na física e na matemática, sempre que eu falo em algo que é normal à superfície, significa que ela faz 90 graus com a superfície. Então tá aqui, ó, meu eixo normal fazendo 90 graus com o espelho, tudo bem? E ele está exatamente no centro dos dois raios, do raio incidente e do raio refletido. Então qual a ideia? O meu ângulo incidente seria esse aqui, ó, que é o ângulo que o raio de luz faz com a normal, beleza? Tá ali o meu θi, que é o meu ângulo incidente. E o meu ângulo de reflexão seria esse ângulo aqui, ó, que o raio refletido faz com a normal. Então, segundo esse enunciado aqui, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, eu vou ter o seguinte, ó, θi é igual a θr, sempre, tudo bem? Uma coisa interessante de se pensar é o seguinte, eu ainda vou ter mais dois ângulos aqui que também vão ser iguais e a gente pode analisar, ó. Em primeiro lugar eu posso analisar esse ângulo aqui, certo? Se eu chamar esse ângulo de, sei lá, B, ângulo B, a gente vai ter aqui do outro lado também um ângulo B, vê bem. Porque o que acontece? Eu tenho aqui ó, o θi, que é igual ao θr. Então, o que sobra desse lado é exatamente igual ao que sobra desse lado, porque o ângulo total dos dois lados é 90 graus, já que é normal, faz 90 graus com o espelho. Beleza? Então tá aqui, ó, a gente tem um ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Mais uma coisa, o raio incidente e o raio refletido devem estar contidos no mesmo plano. Como assim? Ó? Aqui a gente teria, por exemplo, um eixo X e um eixo Y, que caracteriza o meu plano, certo? Então, ele teria duas dimensões. Vai ser o seguinte, ó, se o raio incidente está vindo nesse plano, ele vai sair exatamente no mesmo plano. Não pode acontecer de, por exemplo, o raio incidente chegar aqui entre os eixos X e Y e sair para um eixo Z. Não vai acontecer, por exemplo, desse raio incidente chegar aqui, refletir no espelho e ir em direção ao seu rosto, sair da tela. Isso não acontece. Eles têm que ficar sempre no mesmo plano. Beleza, galera? Esse aqui é a parte básica de espelhos. Aguardem o próximo vídeo que a gente vai falar de formação da imagem e fazer uma aplicação disso aqui, tudo bem? Valeu, galera. Abraço.